Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje inaugurando o nosso primeiro programa Novo Amanhecer Cast com a doutora Luciana Freitas. E para essa inauguração, estamos trazendo hoje essa pessoa maravilhosa, de super gabarito, fantástica, que veio de São Paulo prestigiar o nosso programa inaugurando hoje. A doutora Cecília Tissutui. Ela é psicóloga há mais de 20 anos, especialista em terapia cognitiva, comportamental, consultora em saúde mental e riscos psicossociais em empresas e implementadora da atualização NR1. Olha, gente, olha o gabarito dessa psicóloga. Criadora do método Psicologia Anti-Estresse, que alia práticas de mindfulness, técnicas da terapia cognitivo-comportamental, psicologia positiva e up altas emoções. CEO do Instituto Desenvolvamente, com diversos treinamentos, workshops, palestras e publicações digitais. Psicologia positiva e up altas emoções. CEO do Instituto Desenvolvamente, com diversos treinamentos. Na parte que promovem a saúde mental e emocional de pessoas e corporações. E olha, criadora, autora, organizadora de diversas ferramentas psicoeducativas digitais, aliando o melhor uso das tecnologias para que mais pessoas acessem recursos que propiciem bem-estar mental e emocional. Tudo o que uma clínica precisa, tudo o que uma empresa precisa. Né? Lógico que a nossa clínica, Novo Amanhecer, está com todo o material da doutora Cecília para estar implementando mais o nosso trabalho em relação à saúde mental. E agora, vamos iniciar, né, um bate-papo aqui descontraído, para que todos aqui assistam e fiquem informados sobre a NR1 e riscos psicossociais. Doutora Cecília, o que mudou na NR1 e por que as empresas precisam ficar atentas aos riscos psicossociais a partir de agora? Sim, tema bastante pertinente nesse momento, né? Mas antes de tudo agradecer, né, o seu convite, né, doutora Luciana, para estar aqui junto, compondo, né, essa equipe também. E agora, né, com a questão da NR1, né, obrigatória, né, a partir do ano que vem, tá? Mas até lá, né, esse período de um ano para as empresas se adequarem, né? E para essa adequação, aquela burocracia que a gente precisa cumprir, né? Pensando que uma lei vem, né, por escrito e que a gente também tem que devolver por escrito também tudo isso. Mas escrito de uma maneira bastante concisa, coerente, técnica, né? Porque assim, não é para ficar só na teoria, tem que ter a parte de implementação, a parte prática, os programas, realmente cuidar da saúde mental dos trabalhadores. Então, esse tem sido um grande impacto aí, né, em termos de novidade em relação à NR1. A NR1 em si já existe há muito tempo, desde 1978, mas agora com essa atualização inclui psicossociais. É nesse sentido a grande polêmica do momento. Parabéns, está vendo, pessoal? Uma de suma importância, essa especialista maravilhosa, a doutora Cecília, nas empresas, e o Instituto Desenvolvimento está em parceria com a Clínica Novo Amanhecer, vai estar aqui atendendo as empresas de Ribeirão Preto. Então a gente estende, tá, esse bate-papo aqui para vocês terem as melhores informações atualizadas sobre o NR1. Como os riscos psicossociais afetam diretamente a produtividade e o clima organizacional de uma empresa, doutora Cecília? Quando a gente fala de riscos psicossociais, a gente está falando de relacionamentos interpessoais ali dentro, né? Pessoas, colaboradores com colaboradores, colaboradores com superiores, colaboradores com os clientes, né? Então tem pessoas sempre envolvidas e nesse relacionamento, a comunicação, a interlocução, possibilidades de assédio ou não, enfim, né, são diversos fatores aqui que vai impactar ali no trabalho, naquele atendimento daquele colaborador, né? E pensa essa logística aí diária, né, aquele enfrentamento diário. E com o tempo isso vai trazendo um adoecimento mental e emocional, né?
Porque é evidenciado, né, nas estatísticas, principalmente quando tem as licenças médicas aí, por questões, né, de saúde mental, casos, né, de depressão, ansiedade, burnout, no próprio estresse, né, estourando aí os números, né, no país inteiro. Tá? Inclusive, o estresse já é considerado uma doença ocupacional, desde o CID-11, né, que o CID-10 foi atualizado, agora é o CID-11, né, e o CID-11 está ali. Bem claro, né, o estresse enquanto uma doença ocupacional. Então, mais ainda, a empresa precisa cuidar disso, né, porque aí a gente pensa do outro lado, a parte burocrática, os processos trabalhistas, né, e assim, enquanto profissional da saúde mental, quanto antes prevenir, bem melhor, tanto para a empresa, quanto para a pessoa, para o colaborador, para as famílias dos colaboradores. Porque assim, a questão da saúde mental não é isso. A gente manter, né, e cultivar a saúde mental não é isso, porque para perder esse caminho que a gente conhece muito bem. Né? Então, a gente poder evitar esse caminho e poder cuidar. E, além disso, não só prevenir, mas promover a saúde mental. Isso é muito importante. Por isso, né, o Instituto de Desenvolvimento já tem treinamentos, workshops e tudo mais. Né, a gente já trabalha há algum tempo com as empresas, mas mais nesse sentido do treinamento, né, pontuais, né, ocasionais. Agora, a quarentena é uma questão que a gente tem que trabalhar programas, né, de maneira contínua, tem que ter um cronograma de ações para mitigar, né, os possíveis riscos, né, psicossociais que podem existir dentro das corporações. O que a gente vê hoje, né, as empresas, o mundo está muito grande, de afastamento, de licença saúde, né? E até mesmo que falou assim, então, para a empresa, essa prevenção é maravilhosa, porque vai dar mais produtividade também. Isso, né? Porque aí, né, a gente cultivar, né, por outro lado, então, o bem-estar. Né? Isso vai trazer, lógico, maior produtividade, isso vai trazer evidências aí dos números, né, que a gente tanto percebe, né, as empresas têm, né, essa questão dos números, senão, né, a empresa também não vai sobreviver sem esses números. Mas é toda uma engrenagem de uma mesma peça. Né? Então, a gente poder cuidar do colaborador para então a gente ter um resultado mais satisfatório, né? O cliente mais satisfeito e a empresa crescendo também. O trabalho coletivo não é fácil, né? Numa empresa. E o gestor tem que realmente hoje se alertar dessa importância, né? Porque eles não enxergam isso. Acho que ele dá conta, acho que, né? Mas não é assim não é tão simples não. É um plano de ação dentro da empresa, né? Quanto tempo mais ou menos leva um projeto desse? A gente pensa em projetos anuais mesmo, né? Apesar de que a documentação necessária, pelo menos, né, a cada 2 anos, ser atualizada. Então, a partir do diagnóstico, né, levantamento aí dos possíveis fatores de risco psicossociais e o planejamento ao longo do ano para, então, cuidar desses fatores que surgiram no diagnóstico. Né? Então, é um planejamento bem desenhado para cada caso. Não é simplesmente falar, vamos falar sobre saúde mental. Não, sobre o que exatamente da saúde mental que apareceu ali, que essa empresa X precisa cuidar primeiro. Fazer levantamento até chegar, né? Aí pensar um planejamento anual mesmo, né? Até para a gente ter um método de mensuração. Né? E essa mensuração vai gerar relatórios técnicos e tudo mais. E tudo tem que compor aí toda a documentação necessária. E quando o MTE bater na porta, a partir do ano que vem, você já tem tudo pronto. Né? Você já tem um diagnóstico, você já tem um plano de ação e tudo isso sendo implementado, executado, registrado, documentado, assinado. Não dá para pensar, vai ter mais, 2026, eu vou começar em maio, não tem como. Não tem como, tem que estar pronto. Tem que ter as documentações necessárias ali prontas, para você poder mostrar para o fiscal. Você é empresário de Ribeirão região, olha a importância, gente. Antes, antecedência, porque não tem como fazer em cima da hora. O Brasil faz tudo em cima da hora, né? Não tem como ser um trabalho a longo prazo, não é a curto prazo. Inclusive, esse prazo, né, foi revisto agora, porque ia vigorar a partir desse ano, maio de 2025. Na lei já estava clara, né? A lei já foi atualizada em agosto de 2024. Então, né, eles deram esse prazo até maio desse ano. Aí, chegando próximo de maio desse ano, teve todo um movimento aí, trabalhistas e tudo mais, para pedir mais um prazo para renegociar e tudo mais.
Então a MTE estendeu por mais um ano para essa adequação acontecer. Esse um ano realmente um ano educativo para a gente poder realmente colocar tudo em dia, sem desespero, sem correria, a gente consegue deixar tudo em ordem até maio. Ótimo. E como que funciona o novo programa de gerenciamento de risco, que é o PGR, né? Especialmente quando falamos da saúde mental no trabalho. Sim, né? O PGR já é obrigatório, né, para algumas empresas de médio e grande porte, tá? Pequenas empresas, né, têm a parte de obrigatoriedade da análise ergonômica do trabalho, né? Dentro da análise ergonômica, né, vai compor aí a questão dos riscos psicossociais. Mas, no geral, é essa atualização que a gente precisa fazer, tá? De repente, a empresa já atualizou o PGR no mês passado, por exemplo, né? Mas não incluiu, né, os fatores de riscos psicossociais. Então, a gente só vai anexar essa atualização, né, para ficar validado até a próxima atualização do PGR, que é a cada 2 anos. Né? A cada 2 anos, então, tem que ser revisto todos os tópicos. Porque, né, a NR1 vai tratar de todas as questões de segurança do trabalho, né, fatores de riscos psicossociais. É mais um, né, que está sendo, né, adicionado nesse momento. Então, agora, quem já fez, quem está ali no PGR atualizado, a gente só vai anexar. Agora, quem está para atualizar agora, então já anexa junto, já faz toda a atualização, já incluindo os fatores de risco psicossociais. E tudo isso, né, a gente já tem todo um passo a passo para já executar, já colocar. Tem um tempo para fazer. Sim, né, tem todo o levantamento que precisa ser feito, até para estar coerente, né, a gente tem que conversar com a equipe que cuida do PGR para a gente alinhar, né, os pontos e anexar o que for necessário. Ótimo, excelente. E o que a fiscalização do MTE vai analisar a partir de 2025? E quais são os riscos de não se adequar na terra? Isso é uma questão, assim, nesse ano, né, a parte educativa, então eles estão já prontos, né, foram contratados, né, 900 auditores, se eu não me engano, né, o treinamento, eles já estavam prontos para fiscalizar todo mundo, já a partir, né, de maio desse ano. Mas como teve todo esse movimento, né, deram mais um ano de prazo, no terceiro ano vai ser educativo. Só pode ser que a sua empresa receba uma visita do MTE, do auditor, enfim, né? Aí vai ser nesse sentido de adequar, né? O que está precisando, o que a empresa está precisando para se adequar. Então, essa visita é super bem-vinda, receba aí com o cafezinho caprichado para saber o que eu preciso na minha empresa para estar certinho em 2026, para não ter nenhum problema. A partir de maio de 2026, aí vai ser cobrada toda a documentação, né? Tudo que foi falado aqui, levantamento de diagnóstico, que inventários foram utilizados, os resultados, os relatórios, o que foi planejado e o que está sendo implementado. Está tudo documentado, né? Essa caminhada tem que estar tudo muito bem documentado. Então, você, empresário, olha aí o tempo, né? Não deixe para a última hora. Já vai fazendo com antecedência para não chegar o pessoal da fiscalização. Muito provavelmente, né, o RH já está sabendo, quem faz o PGR da sua empresa já está sabendo, então se atualize com essas pessoas. E a gente, do Instituto, mesmo a clínica, no Amanhecer, está à disposição para qualquer dúvida que ainda restar. Show de bola. Como a RH e os gestores podem se tornar aliados estratégicos na promoção de ambientes emocionalmente seguros? Sim, porque sim, é um setor que é referência, né? Tanto a liderança, o RH, o funcionário, o colaborador vai se reportar, né, ao seu superior imediato, ao RH que contratou, né, a pessoa, enfim, é a referência imediata dentro da empresa. Então, o quanto que a gente tem que ter um canal, né, as empresas têm que ter um canal de comunicação aberto para isso. Né? Algumas empresas já instalaram canais, né, de denúncias anônimas, de acolhidas anônimas. Porque não quer exatamente expor o colega, não quer ter um dissabor ali no ambiente de trabalho, mas vê que alguma coisa não está legal, o tom de voz, o como que fala, enfim, né? Porque essa questão da comunicação é muito sutil, né? Então, é o dia a dia nosso. A gente chega atravessado e pode ser que a gente atravesse alguém também. Isso é humano, tá? Mas isso acontecer, né, de maneira recorrente, né, isso vai contaminando. A gente fala cultura organizacional, clima organizacional por conta disso, porque isso vai contaminando todo o ambiente. E a vai, né, se é uma figura de superioridade, né, que está ali
provocando uma certa situação, o funcionário não tem ali, né, aquele canal aberto para já ir falar, né, enfim, a não ser relações já bem consolidadas, né, a pessoa tem segurança para falar, olha, fulano, acho que foi legal falar dessa forma, né, mas de repente a gente não tem esse canal, então o RH, né, a empresa, né, constitui um canal anônimo para que as situações cheguem e que eles possam cuidar o quanto antes. Não é esperar a coisa se prolongar, realmente as pessoas começarem a sair, querem, né, vão procurar coisas melhores fora, aí perde talentos, né? Olha os problemas que, né, a gente pode evitar. Né? Então a gente pensar o quanto antes, a gente poder ter um canal de comunicação aberto. Né? E a Clínica Novo Amanhecer também, né, vem com essa parceria forte, plantão psicológico, né, um profissional de fora, né, profissionais muito gabaritados, aí poder pensar parcerias com a clínica, né, as empresas aqui de Ribeirão, porque aí tem um profissional de fora que não está ali, né, no meio, você tem uma abertura maior, né, porque aí está a questão do sigilo, da confidencialidade profissional, isso é muito importante, tá? Porque não é para expor ninguém, né, é para realmente a gente cuidar e poder, né, eliminar os possíveis fatores de risco. Então, ter esse espaço de acolhida também, que a clínica também está oferecendo em toda parceria, né, com os profissionais gabaritados, né, que compõem a equipe. Então, tudo isso, né, faz parte de todo esse ecossistema para realmente cuidar, atender a demanda, né? Atender essa demanda. Então, a gente pensa, NR1, a gente fica, né, de cabelo em pé, os empresários estão com o cabelo em pé, mais uma coisa que o governo está inventando, né, para cobrar da gente, porque aí, né, pode ter multas, enfim, essa parte que é muito chata mesmo, se a gente não sabe, tá? Mas, no momento assim, quando qualquer situação vira uma lei, né, vira uma obrigação, é porque do outro lado está gritando, né, já está explodindo, do outro lado as pessoas, né, adoecendo mental, emocionalmente, e isso, né, a gente tem que cuidar mesmo, é a nossa vida que está em jogo, né, dos colegas, das famílias. Não tem nenhuma empresa unir forças que está sendo, não, todas, não tem nenhuma, não foge, né? Onde as empresas podem encontrar informações confiáveis e práticas sobre como cumprir a NR1 sem complicações, doutor? Sim, no próprio site do MDE, o gov.br, questão da internet, né, nos traz muito essa questão da informação ali, né, de acesso livre, mas informações também, né, que também trazem fake news e tudo mais, então a gente poder procurar em fontes, né, ali, né, do gov.br, e também no Instituto a gente tem vários materiais e tudo mais, tá? Então podem fazer contato que a gente envia também, tem e-books já prontos, guias prontos, né? A gente está aqui para somar mesmo, facilitar os caminhos, né, doutor? Para, né, a gente não perder tempo mais com isso. A empresa de Instituto de Desenvolvimento, ele tem toda essa estrutura, esse aparato de e-books, né, de materiais digitais, baralho digital, para estar apoiando aí nesse trabalho para as empresas. E agora, quais são os sinais de que uma empresa pode estar exposta a riscos psicossociais sem perceber? Principalmente quando, né, vem aqueles afastamentos, né, sem muita explicação. Né? A pessoa está se afastando, ou então o talento que vai embora. O que é isso? É porque muitas das vezes a pessoa já meio que desistiu daquele setor, daquele trabalho, já está procurando outra coisa, e você vai saber só depois que ele pedir ali, né, apresentar a carta de demissão, o que aconteceu, né, que é esse silencioso, né, mas já estava acontecendo ali, o que não fez, né, a reter aquele profissional, uma coisa que já estava acontecendo bem meses, né, então a gente poder pensar, principalmente esse absenteísmo, essas licenças, né, o que está acontecendo? Né? Ter essa comunicação mais próxima com os colaboradores, isso é muito importante, né? Para a gente poder realmente encurtar os caminhos, não precisar perder o talento, não precisar a pessoa adoecer, para então a empresa poder olhar para isso. Né? A ideia, principalmente da lei, é essa: antes de acontecer qualquer coisa, a gente já eliminar possíveis fatores de risco. Ótimo, fantástico. Existe alguma diferença na forma como pequenas e grandes empresas devem se adequar à NR1? Você acha que tem essa diferença? Né? Hoje, né, inclusive, então, essa questão da internet, hoje trabalha, né, essencialmente online com esse tema,
vou para alguns lugares presenciais, conforme a necessidade, mas o online já tem treinamentos gravados e tudo mais, e tem toda uma metodologia que pode facilitar esse caminho. A gente pode atender, né, a empresa de qualquer lugar do país. Ótimo. Né? Então, a gente pode, e né, não diferencia pequenas, né, e médias empresas ou grandes empresas, todo mundo, né, que tem pelo menos ali um funcionário CLT pela lei, tem que ter essa adequação da NRI. Por mais que você não faça PGR, você não faz a questão da análise econômica do trabalho, mas dos fatores de risco, dos princípios sociais, você tem que fazer, né? O empresário tem que ter, né, esse caminho todo que eu estou falando aqui, né? Tem que implantar mesmo, diagnosticar, identificar, planejar e executar. Isso tem que acontecer. Não pode ficar mais. Ou seja, tem um funcionário registrado, já tem que estar junto. Tem que estar. Ótimo. Como promover o engajamento dos colaboradores nos treinamentos exigidos pela norma? Sim, essa parte é bem polêmica, né? No sentido de é o mais difícil, né? As empresas até estão com as portas abertas, contratando a gente e tudo mais, mas né, foi contratado para 200 pessoas, aparece 5, né? Então é muito difícil, né? Ok, correria do dia a dia, do trabalho, não dá para essa turma, mas vai nessa outra turma, então tem essas adequações que precisam ser feitas, então a gente subdividir encontros menores, talvez, né, para poder, porque o trabalho você não pode parar, né, não parar toda a empresa para fazer o treinamento, a gente poder pensar, então, por setores, por datas, horários também flexíveis, né, a gente pensar, né, o horário comercial, por exemplo, tem empresas que trabalham mais cedo, mais tarde, enfim, a gente pensar horários também, por isso que o remoto ajuda muito, né, a gente poder abrir um Teams, né, de repente, né, finalizando o expediente 6 horas da tarde, a gente consegue de qualquer lugar que a gente está. Exatamente. Ou às 7 horas da noite, enfim. Né? Para a gente poder facilitar os caminhos mesmo, né, doutora? Para a gente poder utilizar, né, esses recursos que a gente tem para realmente, né, a pessoa não ficar desassistida. Esse é o principal ponto. A empresa tem contrato, né, mas, e aí? Né, isso, né, e hoje o celular, né, nos permite muito isso, né, só clicar ali no link que você recebe, você já consegue pelo menos ouvir, participar pelo chat, para a gente poder usar, né, o melhor dos recursos que a gente precisa. Excelente. Então não tem desculpa. Não tem desculpa. Agora, para finalizar, qual é o maior erro que as empresas cometem ao tentar se adequar à NR1 sem apoio técnico? Sim, é o que vem acontecendo bastante. Uma palestra aqui, outro treinamento ali, bem desconexo, bem assim, aleatório. Seria importante, né? Mas não faz parte desse todo esse trabalho que a gente está fazendo, né? Porque assim, a lei exige identificação, mensuração, relatórios, né? Planejamento conforme o que você identificou ali atrás, o que foi desenhado, o que está sendo feito. É mais para a liderança? É mais para o funcionário? É mais para o operacional que está ali no chão de fábrica? Então, tudo isso tem que ser levantado primeiro e atender ali onde mais precisa. Né? Então, tem que ter um planejamento coerente com o que você levantou ali atrás. Entende? Então, os inventários utilizados, validados cientificamente. Né? Não simplesmente colocar um questionário XYZ e achar que está levantando alguma coisa. Né? Então, todo um olhar que a partir desses dados é feito, né, um relatório, né, que é exigido também, e a partir desse relatório, um planejamento de programas e ações que vão mitigar aquela situação que você identificou. A ideia é essa. Não adianta colocar campanhas são importantes, são super importantes, que a gente faz também. Janeiro branco, mas é igual, né? É pontual, ok, tem, né, a questão psicoeducativa, mas a gente está pensando no planejamento de ações contínuas. Não pode ser pontual. Tá? Então, esse é o principal erro que as empresas, que eu vejo que as empresas estão cometendo. Contratam aqui, outro mês, outro ali, né? E faz ações que estão desconexas. Isso não vai ter esse peso, né? Quando você vai documentar tudo isso, como é que vai ter o peso que você está fazendo algo contínuo, desenhado ali, específico para mitigar aquelas situações. Então, por isso que tem que ter o começo, meio e fim. Né? Então, ter uma equipe que acompanhe todo esse processo
do uso, até a implementação, né, os programas, fazer acontecer, até, né, pensar em engajamento, né, dos trabalhadores, dos colaboradores. Tudo tem que ser profissional gabaritado para isso. Né, que não é simplesmente abrir um livro, né, motivacional e achar que vai vir todos os, né, seus funcionários. Né, tem toda uma técnica envolvida, né, e a estrutura digital nos fornece muito isso. Hoje a gamificação, né, a gente coloca tudo isso dentro da plataforma, a gente consegue acompanhar e enriquece bastante. Né? Porque a gente pensar o tipo da saúde mental e emocional não é de vez em quando. Né? Eu brinco, né, que é um treinamento diário, que nem a gente quando a gente vai para a academia. Né? Para a gente ter um resultado, né, a gente tem que ter uma prática regular. Né? Para a gente pensar treinamento mental e emocional, a gente também tem que ter uma prática regular. Então, dentro da plataforma, a gente consegue fazer esse acompanhamento, né? Mesmo que remotamente, ó, fulano está ali esquecido, né? Acessou a plataforma faz 20 dias. A gente vai, né, falar com o RH, né, o que está acontecendo com esse setor, que não está conseguindo se dedicar para o treinamento, o que está sendo oferecido, está acontecendo alguma coisa, às vezes aconteceu mesmo, né? Aconteceu de ter que parar o trabalho porque a máquina quebrou e tudo isso, são N situações, né? Mas que a gente está aqui de olho. Então vamos, né, dar um prazo maior, porque assim, a outra turma já está lá na frente. Né? Então como é que fica isso? Né? Porque a empresa precisa ir de maneira harmônica. Né? Porque tem uma informação aqui, o outro ainda não tem, então aí começam as divergências de novo. Né? Então a ideia é a empresa, né, ter uma harmonia de caminhada, inclusive nesse treinamento mental e emocional. Fantástico, maravilhoso. Olha, vocês empresários, foi uma entrevista digna, né? Tirou assim bem, instruiu todo mundo, né? Você como empresário, de estar atualizado agora sobre o NR1. E o podcast Novo Amanhecer, a doutora Luciana, agradece a sua vinda de São Paulo, gente. Doutora Cecília de São Paulo, de estar aqui conosco fazendo o primeiro programa inaugurando. Né? Nossa parceira aqui. Uma satisfação junto com a clínica, ela está conosco, trabalhando também. E vamos expandir junto agora de Ribeirão Região essa NR1 para as empresas. Então é um outro serviço também que a clínica vai estar oferecendo para os empresários. Você tem um bom futuro, tá? E sempre vai estar aqui conosco. Estamos juntos. Gratidão sempre. Um beijo para todo mundo.